aí, pessoal, como é que vocês estão? Chega mais! Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? De Two Thing Podcast. É isso mesmo, um novo pensamento pode mudar a sua vida. E antes mais da nossa entrevista começar, eu gostaria que você já desse like, já compartilhasse, já se inscrevesse, para que o YouTube conseguisse assim notar que esse lugar é um lugar relevante, compartilhar com mais pessoas. Então, bora começar que a entrevista tá maravilhosa. Vamos chamar a nossa convidada? Um novo pensamento pode mudar a sua vida. Estamos aqui com essa maravilhosa, que inclusive é minha prima, coisa de família isso. E é Letícia. Cumprimento pessoal, Letícia. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui conversando contigo. Depois de tanto tempo, né? Longe, agora conversando de perto. A gente já tem, morando aqui nos Estados Unidos, uns 8 anos e desde então a gente quase não se encontra. Acho que nem nunca se encontrou, né? Nem nunca se encontrou, né? Com o advento da internet para aproximar pessoas, vidas, conectar vidas, e é isso aí. Então me fala, vamos começar esse bate-papo. Quem é a Letícia hoje? Quem é a Letícia? Explica aí, compartilha com o pessoal um pouco sobre você, para quem não te conhece. Tá, eu sou Letícia, sou casada com o Breno e eu tenho duas filhas, Cleo e Chloe, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, tenho uma filha de 1 ano, bebezinha. E hoje eu tenho uma vida que eu considero uma vida transformada, né? Quem me conhece antes e me vê hoje sabe que a gente vive uma realidade que tá longe de ser parecida com o que a gente vivia. E Deus vem transformando muito, assim, nossa família, nosso caráter. Então, hoje eu sei que eu sou assim, nós somos uma família que serve a Deus, somos uma família apaixonada por Jesus, a gente está toda hora procurando por Ele, mas essa é a nossa família. Eu cuido das minhas filhas, eu não trabalho hoje, quem trabalha é o meu marido, eu trabalho em casa, né, o meu trabalho. Claro, eu fico com as minhas filhas. Trabalho. Mas essa aqui sou eu hoje. Essa sou eu hoje, buscando assim, estar sempre melhorando, evoluindo e buscando todo dia ser mais parecida com Jesus, né? É a meta, é ficar mais parecida com Ele. Amém. Eu, obviamente, vejo os seus posts, eu te acompanho nas redes sociais e esse foi um dos grandes motivos que eu quis trazer você aqui, porque eu tenho visto a transformação na sua vida. Eu conheci um pouco da Letícia do passado e tenho visto o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Mas antes de falar sobre esse derramar de Deus sobre você no presente, me fala pra gente, né, um pouco mais sobre a sua conversão, sobre o seu encontro com Cristo, como foi que aconteceu, porque esse testemunho sempre edifica as pessoas. Então, eu nasci em lar evangélico, né? Eu sempre, desde criança, minha mãe sempre me levou pra igreja. E eu sempre estava na igreja, sempre fui pra muito congresso, sempre fui, assim, uma criança criada nos caminhos do Senhor, né? Beijo, Semária. Dá um beijo pra ela, claro. Vai. Mas aí chegou a adolescência, né? Chegou aquela fase que os hormônios estão aí à flor da pele. Aí foi quando eu comecei a não querer mais estar nos caminhos do Senhor, né? Eu nunca me desviei, nunca saí assim, já me revoltei. Não, mas eu também esfriei, sabe? Nessa minha fase de adolescência, juventude, deu uma esfriada boa. E eu comecei a me afastar, né? Eu comecei a namorar muito cedo. Comecei a namorar com 12 anos de idade, ridículo. Mas eu fico vendo assim, meu Deus do céu, onde é que minha mãe tava? Eu fui falando hoje com ela, mãe, pelo amor de Deus, onde é que tu tava? Aí ela, ai meu Deus do céu, se você não namorasse, você ia ficar com raiva, não sei o quê. Mas, então, nessa minha fase da adolescência e juventude, foi assim, longe dos caminhos do Senhor, né? Mas sempre minha mãe me encaminhava para um congresso, aí eu voltava, não, pronto, mudei de vida. Aí depois passava uma semana, voltava tudo ao normal, pecando do mesmo jeito, fazendo as coisas erradas do mesmo jeito. E nunca fui constante assim na palavra, de ler a Bíblia, nunca fui. Né? Por mais que eu tenha sido criada em um lar evangélico, eu nunca fui constante nisso. Mas aí o tempo foi passando e aconteceu que eu comecei a namorar com o meu marido, eu tinha acho que uns 15 anos, mais ou menos.
E aí a gente começou a namorar e era aquela paixão louca. Meus pais não gostavam dele porque ele era muito danado e meus pais sabiam de tudo. E aconteceu que quando eu tinha 18 anos eu engravidei. Engravidei namorando com ele, né? Namorando com ele. E isso, meus pais nem sabiam que eu tava namorando com ele porque meus pais pediam pra eu terminar e eu ficava namorando escondido. E aí foi quando começou tudo na minha vida, foi nessa hora que eu engravidei, né? Eu engravidei e meus pais ficaram acabados, assim, eles ficaram destruídos. Eu sei que foi a maior decepção da vida deles, foi essa daí, sabe? Porque eles não esperavam de jeito nenhum, era a última coisa que passava pela cabeça deles. E aí eles mandaram eu fazer uma decisão, que era pra eu escolher ou ficar com o Breno e viver com ele, ir embora com ele, ir pra cidade dele, ele morava em outra cidade, ou ficar com meus pais, e meus pais iriam cuidar de mim, iriam me dar tudo que eu precisava. E aí acabou que, pesando assim, não dava pra eu ficar com o Breno, ele era muito danado, ele não queria nada sério, ele não tava nem aí pra nada, e eu fui pra onde? Ficar com os meus pais. E aí eu fui até pra aí, morei nos Estados Unidos um tempo na minha gravidez, fui pra aí pra poder ficar longe dele, sabe? Aí pronto, aí aconteceu isso, né? E eu fui pra aí. Então eu passei minha gravidez longe de Breno. De vez em quando a gente trocava uma mensagem ou outra, mas logo eu descobri alguma coisa dele e tchau, terminava tudo de novo. Então a gente não ficou junto durante a minha gravidez, nem quando o Cléo nasceu, né? E tipo assim, na minha cabeça sempre foi um livramento de Deus eu não ter ficado com ele. Hoje em dia nós somos muito gratos a Deus por não ter ficado junto nessa época, sabe? Porque ele realmente era um homem muito promíscuo, não queria nada com a vida, entendeu? Era bem complicado. Mas, assim, hoje nós somos muito gratos aos meus pais por ter feito isso, sabe? Acho que eles foram instruídos mesmo por ter feito isso. Foi a melhor coisa a se fazer. E aí, quando Cléo tinha 6 meses, eu ainda não tinha me convertido. Assim, realmente, entendeu? Eu ainda não tinha decidido entregar minha vida a Jesus. Aí, a gente pegou e voltou. Ela, quando ela tinha 6 meses. Meu avô disse pra minha mãe que era pra eu poder voltar com o Breno. Meu avô Severino. E minha mãe, não, pai, não, pelo amor de Deus. Eu disse, sim. Breno é um homem bom e é pra ele ficar com Letícia. Eles vão casar. Aí minha mãe ficou louca. Ela disse, não, pelo amor de Deus, não pode um negócio desse. Mas acabou que ela foi, assim, fazendo a certo, chamou ele pra ir lá pra casa. Aí sei que a gente, na hora que ele foi falar com os meus pais, já foi pra gente noivar. E a gente noivou. E 1 ano depois a gente casou. A gente começou a ir pra igreja. A gente começou a buscar a Deus. Ele era crente? Convertido já? A gente noivou, foi que ele se converteu. Aí a gente fala que, tipo assim, foi uma coisa muito rasa. Porque foi mais uma conversão, porque era cômodo se converter naquele momento pra gente voltar. E, tipo assim, e não é que foi mentira o que ele viveu. Foi muito raso. Então, quando é raso demais, não segura, né? E a gente casou, ele convertido, né? Mas não durou. Não durou. Quando foi com pouco tempo do nosso casamento passou por muitos trancos e barrancos. Ele começou a errar muito no nosso casamento. Era muito ruim, sabe? Eu vivi um pesadelo. Nesse primeiro ano do nosso casamento, eu chorava todos os dias. Eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, eu vou entrar numa depressão. Eu só queria sair desse casamento, sabe? Era tudo que eu queria, porque eu me casei achando que estava convertida, entendeu? Achou que de um dia pro outro tudo ia mudar, né? Eu achei que, tipo assim, por ele ter se convertido, achava que era aquele ali mesmo. Mas não era. E aí foi muito ruim esse começo do nosso casamento. Até que passou um tempo e a gente começou a se envolver. A gente foi pra uma igreja e começou a se envolver com o pessoal dessa igreja. E aí a gente foi. Esse pastor que começou a acompanhar a gente, começou a ensinar a gente a ler a Bíblia. E, tipo assim, eu tinha me convertido, mas ainda quando estava sendo aquela conversão rasa, sabe? Junto com ele. E aí esse pastor começou a ensinar a gente a ler a Bíblia, que é inclusive o meu pastor hoje, pastor Tiago. E ele começou a nos ensinar, ele começou a gastar tempo com a nossa família, sabe? Ele entrou dentro da nossa casa, ele, a mulher dele, e eles cuidaram da gente, assim, como filhos mesmos. Eles cuidaram muito da gente, eles nos ensinaram muito, eles gastaram tempo em oração com a gente, nos ensinou a orar, nos ensinou a buscar a Deus, sabe? Eles
entraram no nosso caminho para poder mudar tudo. E foi o que aconteceu, né? E depois que eles começaram a entrar na nossa casa, foi uma mudança de estilo de vida, uma mudança de caráter. E aí Deus foi entrando realmente na nossa vida. A gente começou a ter encontros com Deus, a gente começou a querer buscar Ele toda hora. E é o que a gente vive até hoje, sabe? Foi assim, é uma escada que ela só cresce. A nossa busca, ela só aumenta, o nosso desejo, ele só aumenta. Então, mas começou daí. Foi quando esses pastores entraram na nossa casa e começaram a cuidar da gente mesmo, sabe? E aí, junto disso, veio muitos amigos que eram crentes também. E tu sabe que quando a gente tem pessoas do nosso lado, né, fortalece. Então, eles nos seguraram aqui, tipo assim, tá caindo, aí vinha um e levantava. Tá caindo, vinha outro e levantava. Até hoje nós somos assim. De vez em quando um dá uma bobeira, mas tem outro lá levantando, né? Eu vejo a importância da amizade pra gente estar aqui. São irmãos, né? Irmãos em Cristo. Então, a gente tá aqui se sustentando toda hora. E todos os dias é uma coisa nova que a gente vai alcançando no Senhor, né? Novas experiências, novos tudo. O Breno agora voltou do Wayfall. Não sei se você sabe o que é o Wayfall. Eu vi você postando sobre. Pronto, é sobre cura interior, libertação. Mulher, pronto, a gente achava que era crente, depois que foi pra lá, vimos que não era nada. A coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais próximo de Deus a gente tá, mais a gente se enxerga como um pecador, como um miserável, como alguém que mais precisa de Deus. É a luz que Ele mostra quem somos. A luz que mostra, a gente vai olhando assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Não, tô longe. O tempo vai passando e a gente vai se enxergando, né? E vendo que a gente precisa estar cada vez mais parecido com Jesus. Mas essa foi tá sendo a nossa jornada. A gente consegue tirar lindas lições da sua vida, porque como você, muitos jovens, por querer atender, né, os desejos da carne, conhecer o mundo, enfim, acabam se envolvendo em relacionamentos. Eu também me preocupei muito com o momento em que eu ia me casar, com a pessoa que eu ia namorar, que eu ia me relacionar, e perdi muito da minha vida de solteira, de entregar os meus caminhos ao Senhor solteira, para viver exatamente, profundamente aquilo que Ele tinha para minha vida. Então, eu acho que isso é para você, jovem, solteiro, que está vivendo esse drama que a sociedade, até mesmo o meio gospel, tem colocado na sua vida, de que você precisa estar no relacionamento para ser feliz. Você não precisa adiantar os planos de Deus para sua vida. O Senhor tem um tempo certo para todas as coisas, e no tempo certo Ele vai te dar alguém muito especial, alguém preparado por Ele para caminhar junto com você. Então não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Ele tem para sua vida. Siga a sua vida solteira sim, feliz sim, porque quem está encalhado não é quem está solteiro, é quem está num relacionamento fora da vontade de Deus. Então pense nisso e caminhe nos caminhos do Senhor, porque é o melhor que você pode fazer. O Senhor tem um plano maravilhoso para a sua vida nesse tempo também. E, prima, falando aqui sobre essa questão de transformação, de tudo que vocês viveram, hoje que você voltou, vocês estavam no congresso, é isso? A gente estava no congresso agora, essa semana. Isso, eu vi nos seus stories que você falou que você quer romper esse lugar de timidez, esse lugar de que você acha que não tem voz para falar, ou que você se coloca como alguém que bota outro para falar, né? Como mais ou menos como você falou, e que é o que eu vivi também. Me explica mais sobre o que é isso que você tem vivido nesses tempos, nesses últimos dias, de romper. Olha, prima, isso que eu tô fazendo contigo aqui é muito difícil pra mim. Mas é tão difícil. Eu pensei em desistir já tantas vezes. Mas eu vejo que é a carne falando. Até minha filha adoeceu, ela tava boinha. Pra eu poder ter uma desculpa de não fazer isso, entendeu? Então eu vejo que por muito tempo eu fui parada, sabe? Por muito tempo eu não fiz o que Deus tinha mandado eu fazer. Eu sei o que é pra eu fazer já tem muito tempo. Desde quando a gente se converteu, que tem o quê? Uns 3 anos atrás, mais ou menos 3 anos e meio, 4, acho que mais ou menos isso. Que foi quando a gente se converteu de verdade. Deus, ele me empurra pra esse lugar, sabe? De ser uma voz, de falar, de ajudar mulheres. Mas a insegurança, primeiro, ela me paralisou demais. Demais, demais. Eu
Eu fui entender por que eu era tão insegura assim, sabe? E eu fui entender que tem a ver com coisas que eu vivi no meu passado e que me causaram muita insegurança. Mas Deus vai me mostrando justamente para eu entender que eu não preciso ser assim, sabe? A minha segurança está em Cristo. E enquanto eu não entender isso, eu vou continuar sendo parada de alguma forma. Mas eu sempre botei muita expectativa em mim. Então eu dizia, não, eu não vou pregar para outras mulheres se eu falar uma coisa errada. E se eu não falar, se eu não decorar o texto? Então eu comecei a dar muitas desculpas e isso foi me parando. Mas eu comecei a entender, Deus vem falando comigo, Ele vem ministrando meu coração. Já antes do congresso Ele já vinha falando comigo, mas no congresso Ele falou mais ainda, entendeu? Que não sou eu falando, sabe, prima? Eu não preciso me preocupar com a minha performance. Eu não preciso me preocupar se eu tô sendo a mais intelectual, a que fala melhor, a que, sabe, a que tem as melhores ministrações, a que tem as maiores revelações. Não. Eu só preciso abrir minha boca, que o Espírito Santo vai falar através de mim. E enquanto eu não entender isso, minha vida vai continuar sendo parada, sabe? E eu não quero mais viver desse jeito. Eu tomei uma decisão que eu não volto mais pra esse lugar, sabe? Eu não volto. Eu tô dando glória a Deus aqui. É, glória a Jesus. E pra tu ter noção, quando foi há um mês atrás, eu sonhei com essa data de hoje. Deus falando comigo que dia 21 de abril eu teria uma reunião com os meus desafios. Há um mês atrás. E aí tu marcou, e tu viu que eu não te disse data nem nada, né? Eu deixei tu livre pra poder marcar. E tu marcou hoje, dia 21 de abril. E tá sendo a primeira vez que eu tô falando assim, sabe, uma coisa mais ousada? Que eu tô falando do meu testemunho, que eu tô contando. Então, Deus já tem me falado que isso ia acontecer. Deus vai me usar muito ainda. Eu quero ser um instrumento dele aqui na terra, sabe, prima? Glória a Deus. Eu vou te contar que quem não assistiu o meu primeiro vídeo, vai lá assistir. Porque é praticamente tudo que ela falou aqui. Exatamente isso. De onde Deus me tirou também. Mas eu vou te contar uma coisa, um motivo. Que eu ia tirar um momento específico para falar em outro vídeo, enfim. Mas eu acho que Deus está me encaminhando para falar isso agora. Comecei a pensar em fazer o podcast foi por uma instrução de Deus, porque eu também queria ficar mais nas coisas que eu faço ministerialmente aqui na nossa igreja. Eu achei que já estava de bom tamanho, mas aí Deus já estava falando comigo algumas coisas, eu comecei a gravar Reels no Instagram, aleatoriamente, um ou outro eu fazia, mais para evangelismo mesmo, até que um dia eu estava fazendo um estudo bíblico, numa passagem, estava estudando os evangelhos, numa passagem assim super básica que todo mundo conhece, a multiplicação dos pães e peixes. E eu estava fazendo esse estudo com um pastor, né? E ele falava sobre a forma como foi trazida aqueles pães e aqueles peixes por aquele menino. Não tinha nada demais a não ser uma criança levando a sua marmita. Ele não estava levando uma provisão para uma multidão, ele estava levando pouco que ele tinha para ele mesmo. Ele nunca pensou que ia transformar em um grande milagre. E o pastor fala assim: o que é que você tem feito com a sua marmita? Porque a minha marmita é o que eu sei, é o que eu aprendo acerca do que o Senhor tem me ensinado, sabe? Do que eu tenho me alimentado na igreja, do que eu tenho me alimentado no meu devocional. É pouco, mas é o que eu tenho. Mas na mão de Jesus, o pouco que eu tenho, ele pode matar a fome de uma multidão, se ele quiser. Talvez aquele garoto, em algum outro momento, saiu outras vezes com aquela marmita e matou a fome dele. Talvez de um amigo que estava do lado, ele compartilhou. Mas naquele dia, Jesus escolheu aquele garoto para dizer: da sua marmita, eu vou matar a fome de uma multidão. Eu disse: Senhor, se esse projeto de podcast que o Senhor tem, se for para uma pessoa escutar e ser abençoada, glória a Deus. Mas eu vou com a minha marmita para o Senhor. O pouco que eu tenho é esse. Tem gente melhor? Tem gente melhor. Tem gente que sabe mais? Tem gente que sabe mais. Mas, Senhor, tá aqui a minha marmita. Na tua mão, o Senhor pode fazer um milagre acontecer. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu creio. Que a gente começa a se desprender da nossa capacidade humana e começa a depender de Jesus. Sabe? E não se importar se o que a gente tem é só pães e 2 peixes. Não importa a quantidade, importa aquilo que ele pode fazer. Importa na mão de quem vai estar, entendeu? Então eu creio muito nisso. Não
se preocupe. É exatamente como você falou. Rompa esse lugar, porque esse lugar não foi o lugar onde Deus nos chamou para estar. Esse lugar de timidez, de voz calada, de até ter uma palavra para abençoar, mas acha que é pouco demais, acha que não vai fazer diferença na vida de ninguém. Você tem feito diferença, sim. E Deus pode multiplicar a sua voz para que muitas pessoas venham a conhecer o amor dele através da sua vida e do seu testemunho. Amém, prima, amém, amém. Ó, você é uma inspiração muito grande pra mim, viu? Ai, Jesus. Muito, muito grande. Eu amo te escutar. E você é uma inspiração mesmo. É só Jesus mesmo, porque Deus transforma. Deus pega o que não é nada e Transforma. faz alguma coisa. É verdade. É verdade. Eu quero passar por essa transformação. Ora por mim. Você já tá passando. Às vezes a gente não consegue enxergar no meio do processo. Mas se você olhar para trás, você já vai conseguir ver que você já tem andado. Você vai olhar para trás e dizer, nossa, Ivana já foi muito pior, muito mais calada, muito mais tímida, muito mais retraída. Uau, eu cheguei até aqui. Não é ainda onde eu quero chegar um dia, onde eu acho que Deus vai me levar um dia, mas eu já andei muito. É verdade. Entendeu? Quando a gente olha para o propósito, o processo fica mais fácil. O processo fica mais tranquilo, entendeu? Não, para ter um propósito, para eu estar aqui, me abrindo na internet, me vulnerabilizando aqui no meio de tanta gente que eu nem conheço, que eu nem sei o que vão pensar de mim, mas existe um propósito. Então, o processo, ele perde a dor, sabe? Quando a gente começa a pensar dessa forma. Então, vai firme, que eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. E você vai usar o seu testemunho para alcançar muita gente a partir de agora, desse dia 21 que estamos gravando, porque tem um encontro marcado. É isso aí. Mas vamos aqui continuar, já pra gente encaminhar pro final. Você é uma mãezona. Isso aí a gente vê, o pouco que eu vejo, né? Porque eu vejo, sei lá, 10% do seu dia. Mas eu vejo que você já tem inspirado muitas mães. Como é que você vê a maternidade? Como é que você leva, assim, a maternidade, inclusive também com relação aos caminhos do Senhor para suas filhas, enfim? Olha, quando eu entendi o que é que eu sou na vida das minhas filhas, a minha forma de ser mãe, ela mudou muito, sabe? E eu amo ajudar mães. Eu acho que, assim, se Deus disser assim, Lisa, tu quer fazer o quê? Eu só quero ajudar a mãe. Tá ótimo. Porque eu fui muito impactada, sabe? Eu sei que eu errei muito com o Cleo. Eu tenho muita consciência disso, sabe? E às vezes eu olho assim, eu digo, meu Deus, e ela se tornou isso. Uma criança tão maravilhosa, porque Cleo, ela é uma bênção. Não tem quem olhe pra Cleo e diga assim, meu Deus, essa menina, ela é uma bênção, entendeu? Mas eu errei muito com Cleo. Só que Deus é tão bom, sabe? Que por mais que eu tenha errado muito no começo com ela, Deus, ele foi me ensinando. E ele foi me ensinando, me ensinando, me ensinando. E eu fui transformando a minha forma de ser mãe. Eu fui vendo a Cleo de outra maneira. Eu fui entendendo que ela é um ser que ela precisa muito de mim. Muito, muito, muito. Ela precisa dos meus ensinamentos. Se eu não ensinar ela 100%, gastar a minha vida para ensinar ela, não vai ter quem faça isso, sabe? É o nosso papel de mãe, tá lá educando. A parte de ensino é o papel da mãe, né? De estar ensinando e tal. Então, eu aprendi. E eu sei que com Chloe já é bem mais diferente, né? Como Deus me ensinou muito, assim, com Cleo. Eu sei que com Chloe vai ser, glória a Deus, uma crescente, sabe? Amém. Eu sei o meu chamado, assim, de o que eu sou para as minhas filhas, sabe? Eu busco ser sempre uma referência para elas em tudo. Então, eu sempre digo para elas, filha, vocês estão liberadas para olharem para mim e eu ser o exemplo de vocês. Porque eu fico tão assim, tem pais que assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Pior coisa que existe, né? Então eu tento ser uma referência para as minhas filhas em tudo. Em todos os meus comportamentos eu vejo tudo que minhas filhas hoje elas fazem que não me agrada é o que eu faço. Hoje Cleo, ela tirou o short, deixou no chão. Aí eu olhei assim, rapaz, a coisa que eu mais faço de errado, ela tá lá e tá fazendo, não tá acreditando nisso não. Aí eu fico olhando assim, e também as coisas boas que elas fazem é muito do que eu sou, entendeu? Elas vêm e fazem parecido. Então eu tento muito ser um exemplo pra elas, sabe? Eu quero gastar a minha vida pra ensinar as minhas filhas, pra cuidar delas. Deus falou comigo, já tenho... Eu sempre tive babá, né? Sempre.
Sempre desde que Cleo era bebê, quando Chloe nasceu também eu tinha babá. Mas aí Deus me deu um sonho que não era pra eu... Resumindo, o sonho era que não era pra eu ter mais babá. Ele falou comigo pra eu não ter mais babá. Aí eu disse, Deus, pelo amor de Deus. Aí no sonho era tipo assim, não procure, não vá mais atrás. Aí eu disse, tá bom. Aí fiquei sem babá. Só que aí passou um mês, eu disse, Deus, tu disse que não era, eu na cabeça, né? Disse que não era pra eu não procurar naquela hora. Mas será que já dá pra procurar agora? Ivana. Aí não, Deus, era naquela hora. Tu disse que não era pra eu ficar desesperada procurando alguém, né? Mas agora já dá certo. Ivana, eu botei aqui dentro da minha casa, não foi menos do que 10 pessoas. As 10 saíram. E tu acha que fui eu que demiti? Ivana, não foi. Era tipo assim, uma quebrou a perna, a outra deu um jeito na coluna, a outra arrumou um emprego que ganhava mais, a outra arrumou um emprego aqui no condomínio, na casa de cima. Mulher, era ridículo. Eu cheguei pra minha outra funcionária, a funcionária da casa, né? Eu disse, Vilma, mulher, eu sou uma patroa ruim. O que tá acontecendo? Mulher, eu fiquei desesperada, sabe? Aí eu fui lembrar, cara, Deus pediu pra eu não arrumar ninguém. E aí eu fui entender que Deus, não é que seja errado ter babá, pelo amor de Deus. É muito cômodo, é muito bom. Foi algo pra É uma você. bênção. Mas não era o que Deus queria que eu vivesse nesse momento, sabe? Ele queria eu me dedicando 100% às minhas filhas, pra eu poder ensinar elas, pra eu poder cuidar delas. Foi isso que aconteceu. Ivana, aí começou assim, uma crescente assim na vida das minhas filhas. Minhas filhas começam... Chloe, ela é uma princesa. Cleo, ela é uma princesa. São meninas muito instruídas, sabe? Assim, elas sabem... Cleo, né? Cleo sabe ler a Bíblia. Cleo, ela é uma menina cheia de Deus. Ela é uma menina que busca a Deus. Mulher, é uma coisa linda. Sei que se eu não tivesse nesse lugar de dedicação... pelo menos comigo funcionou assim. Se eu não tivesse nesse lugar de me dedicar 100% às minhas filhas, de passar o dia inteiro com elas, da hora que acorda até a hora de dormir, eu sei que isso não estaria acontecendo, sabe? E eu sei que Deus quer me usar muito pra ajudar mães. Ele já falou várias vezes comigo que ele me quer ajudando mães. E eu acho que ele quis que eu ficasse com ela justamente pra eu ter as minhas experiências e passar para as outras pessoas, sabe o que eu tô vivendo? Mas é muito incrível, eu amo ser mãe. Eu amo. Eu tenho 3, né? Também a gente gosta de ter filho, né? Mas uma coisa que o Senhor também tem falado muito comigo é sobre isso. Nós precisamos preparar a próxima geração. Nós falamos tanto, pregamos tanto, mas às vezes descuidamos de dentro da nossa casa. E eu profetizo em nome de Jesus sempre assim na vida dos meus filhos, como eles vão ser bênção, como eles vão marcar a geração com amor, com assim, fogo e paixão por Jesus. E se não formos nós, aqui, eles saem de casa, Ana e Daniel, né, que são os mais velhos, às 8, eu tava falando isso nos stories esses dias, eles saem às 8, entre 8 e 15, e saem 3 horas, eles não estão em casa agora. Então, eles passam muito tempo fora de casa e podem aprender, estão sujeitos a aprender coisas horríveis, coisas erradas, fora da vontade, do caminho de Deus. Mas é o nosso papel, instruir, alimentar dentro de casa, né? Trazer o alimento sólido para que eles saiam daqui, não absorver o que está lá fora, mas levar o que tem dentro para fora. Então nós precisamos, como mães, ter esse papel. E o Senhor nos chamou como mães, né, para ter essa prioridade. A nossa casa, os nossos filhos, são os nossos discípulos, né, os nossos primeiros discípulos. E eu acho que a gente tem muito assim para ensinar, sabe, prima? Porque tem muitas mães que ainda não veem o senso de responsabilidade, né? Não tem um senso de responsabilidade. E eu acho que Deus tem confiado isso a nós, né? Que nós já sabemos de alguma coisa. Então, se a gente puder ajudar poucas mães que sejam assistindo isso daqui, sabe? A querer se interessar mais, a olhar para a vida do filho como uma vida mesmo, sabe? Que precisa ser salva também. Eu acho que as poucas mães que a gente pode impactar aqui já é uma bênção. É uma bênção. Como você falou, muitas vezes a gente pensa que tá indo para a igreja ela faz o papel dela de criar e de mostrar quem é Jesus. Ou sei lá, escola dominical, ou não sei, eventualmente alguns cultos que as crianças participam. Mas não é verdade. O que elas realmente vão aprender é como você falou, é nos vendo, é vendo o nosso testemunho, é vendo o nosso dia a dia, quem somos nós, entende? Então eu vejo muito isso. Os meninos amam fazer culto aqui em casa e gravar. E eu vejo muito
isso, sabe, deles serem pastor, a gente é da Assembleia, então o Daniel veste um palitozinho, bota gravata, coisa Ana Vitória linda. bota vestidinho, Liz também já entra na onda, e eles observam isso da gente, eles aprendem isso da gente. Então eu vou te falar, acho que a maior alegria da minha vida, uma das, né, maiores, com certeza, foi quando os dois, Ana Vitória e Daniel, se converteram. Acho que é uma alegria que você não consegue mensurar, porque, meu Deus do céu, eles tiveram um encontro com Jesus e é daqui pra frente eles são de Jesus e vão viver uma vida, assim, é só o comecinho da caminhada. Ai, é muito bom, é muito bom. Mas, prima, agora pra terminar, eu tenho esse costume, né, tô criando esse costume porque é o nosso terceiro episódio aqui do podcast. Eu gostaria que você olhasse para a câmera que está gravando e que você pudesse falar um pensamento que Deus tem trazido para sua mente, né? Para estar moldando você com um pensamento. O que é que Ele tem falado ao seu coração, que tem ardido assim no seu coração, gritado, clamado aí dentro de você? Olha, uma coisa que eu tenho pensado muito é se eu tô colocando Deus no lugar que Ele deve estar, sabe? Eu ainda me acho, eu olho assim e eu digo, Deus, será que eu te amo mesmo? Porque quando a gente ama muito alguém ou algo, a gente gasta tempo com aquele alguém ou algo, a gente faz de tudo pra estar perto daquele alguém ou daquele algo, entendeu? E às vezes eu me pego perguntando, Deus, eu realmente te amo? Será que eu te amo mesmo? Será que eu não só gosto de tu? Será que não é só aquele amor fraquinho? Será que eu te amo mesmo? E isso vem me pegado muito esses dias, sabe? A examinar o meu coração e ver se eu realmente amo a Deus da forma que eu deveria estar amando. E eu comecei a ver que não, eu ainda não amo a Deus da forma que Ele merece ser amado, da maior forma que eu possa amar Ele, sabe? Ainda tem muito mais aqui, sabe? E é isso que eu quero. Eu quero olhar pra Deus assim, Deus, eu realmente te amo com toda a minha alma, com toda a minha força, porque quando eu estiver amando Ele com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força, eu sei que Ele vai ser o número 1 da minha vida. E muitas vezes eu deixo as coisas ainda da carne falar mais alto. Às vezes um momento a mais de descanso, eu prefiro estar deitada do que estar buscando, estar orando. Ou às vezes eu prefiro estar no Instagram do que estar conversando com Deus, do que estar buscando Ele, do que estar me deleitando nele. Então, eu ainda preciso amar muito a Deus. Então, o que eu tô aqui é para falar para vocês, examinem o coração de vocês e vejam se vocês também amam a Deus acima de todas as coisas, se Ele é o amor, primeiro amor de vocês, o primeiro lugar na vida de vocês. Porque às vezes a gente fala muito que, não, Ele é o meu primeiro amor, mas vamos examinar direitinho. Será que tá sendo mesmo? Ou será que tem muito mais aí pra dar? E é isso. Amém, glória a Deus, é isso aí. Em Deuteronômio tem os chamados judeus, né, que eles falam, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E nós precisamos entender o que é isso, é amar a Deus de todo o nosso tudo. É ter Ele no primeiro lugar da nossa vida, é quebrar os ídolos que têm tomado o lugar de Deus e dizer, Senhor, ocupa o trono do meu coração. É isso aí, prima. Que privilégio ter você aqui. E que privilégio poder começar esse novo tempo na sua vida com você. Amém, e acompanhar e ver tudo aquilo que Deus vai fazer. Eu consigo enxergar, talvez não com a proporção do que Deus vai fazer, mas eu consigo enxergar hoje, nesse dia, o que Deus vai fazer no seu futuro, como Ele vai te usar, não só aí, mas nas nações. Ele vai te levar de forma poderosa. Então se prepara, abre a tua boca e deixa Ele falar. Amém, prima, Estou obrigada. muito feliz com a sua participação aqui. Eu também amei, foi muito bom. Obrigada, viu, prima? Obrigada. Saber que você tem um lugar muito importante nessa minha jornada, né? Amém, glória a Deus. Quando eu for aí no Brasil, a gente precisa fazer isso pessoalmente. E vamos fazer, viu? Eu amo você, que sua família seja muito abençoada. E olha, se você não segue a Letícia aqui, eu vou deixar as redes sociais dela para você seguir, para você acompanhar o dia a dia dela, como ela posta as coisas tão maravilosas e edificantes que ela tem compartilhado, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter saído daqui diferente da forma que você entrou. Pode se despedir, prima. Tchau, gente. Obrigada por ter escutado, obrigada por ter assistido até o final. Que Deus abençoe vocês. Ivana, um beijo. Amém. Um beijo, gente. Prima. Foi um prazer estar aqui. Amor.